Seja muito bem-vindo a mais um Código Aberto. Nós estamos chegando no nosso 6º encontro já. A gente já tem passado por muitos temas e eu espero que você esteja aproveitando bastante nossas conversas sobre família. Nós não estamos falando do alto de lugares onde a gente já alcançou muitas coisas, onde a gente já sabe de tudo, não. Nós estamos falando da parte de baixo, onde a gente humildemente se relaciona com a palavra para que ela fale. A gente tem tentado falar mais daquilo que a Bíblia diz sobre família e pensar naquilo que a Bíblia diz do que necessariamente naquilo que a gente pensa ou naquilo que a gente vivenciou. Todos nós somos pessoas que vivem em famílias, que vivemos em famílias, temos pais, temos filhos, temos contatos familiares, mas nenhum de nós fala da experiência perfeita de família, nenhum de nós fala como se alguém tivesse vivido ou estivesse vivenciando uma experiência de família irretocável e que simplesmente você olhe para a minha família e aprenda como é que é. A gente está olhando para a palavra e, obviamente, a palavra tem falado também sobre as nossas relações familiares. Eu acho que a gente que está aqui também tem aprendido sobre não apenas o ideal de Deus, mas também, eu acho que principalmente a misericórdia de Deus com aquilo que a gente não consegue ser, com aquilo que a gente não consegue entregar. Que eu acho que isso também é muito importante quando a gente fala sobre família. Porque, né, pastor, às vezes a gente está falando sobre família e a gente coloca uma carga, não só sobre família, sobre temas bíblicos de uma forma geral. A gente coloca uma carga muito grande dizendo, olha, é aqui que Deus quer que você chegue. E a gente esquece de falar que Deus é um Deus misericordioso durante o processo, que enquanto eu não chego, Ele tem misericórdia de mim. E a metáfora do filho e pai em relação a Deus ajuda isso, né? Porque nenhum pai é louco de ficar cobrando o filho por uma coisa que ele não consegue oferecer. E Deus, ele trabalha com a gente do mesmo jeito, né? Deus ele nos olha como um grande pai, um pai perfeito, e ele sabe que no processo a gente está maduro de acordo com a nossa idade espiritual, e ele vai esperando de nós só o que a gente pode dar, não o que a gente não consegue dar ainda. Né? Legal, é importante ter isso bem claro para a gente entender. A gente vai falar de algumas coisas hoje no programa que são desafios e que para muita gente é isso, é entender isso como sendo, Deus quer que, talvez Deus deseja que você esteja aqui, mas Ele não vai ficar te esperando aqui, Ele vai acompanhar você no processo e se você não chegar, Ele está junto também. Pastor Felipe, obrigado por estar aqui mais uma vez. A gente já começou a explorar suas opiniões, seus conhecimentos, mas cara, muito para obrigado. mim é uma alegria estar aqui com você, com os companheiros aqui. Com todos? Com todos. Todos. Tá certo? A gente fica feliz, pastor. Obrigado, inclusive. É muito bom mesmo, é um privilégio para mim, Thiago. Beleza. Maiara, tudo em ordem? Tudo em ordem. Bom que você está aqui também com a gente, Maiara. Também agradeço, é muito bom. Maiara, a outra temporada foi do quê, Maiara? Romanos. Foi a temporada sobre o livro de Romanos. Foi. Muito bom. Bom ter você aqui também, viu, Maiara? Muito Obrigado. bom estar aqui. A Mari, que está chegando ao Código Aberto, né, Mari? Tudo bem? Sim, é a primeira vez aqui. Legal. Você já conhecia aqui a Novo Tempo? Já tinha vindo, não? Não. Foi a primeira vez em tudo. Em tudo? Tudo. Tá bom, beleza. De todas as coisas, primeira vez. Isso. Mas é um prazer ter você aqui também, viu, Mari? Todo meu. Mari, que é... Você não é brasiliense, mas agora você já gosta mais de Brasília do que da sua cidade natal? Que pergunta difícil, não é mesmo? Eu gosto tanto quanto. Pra começo, assim, tranquilo. Pra começar, tranquilo. Como é que é o nome da sua cidade mesmo? Canarana, pessoal. Canarana. Um abraço, pessoal de Canarana. Me levem a Canarana. Uns 4 assistindo. Não. Canarana é uma cidade grande? Brincadeira. Não. Não, muito pequena. É? Uhum. Você tem família lá ainda em Canarana? Sim, o meu pai mora em Canarana e a minha família materna agora está em Querência, que é a cidade Querência já ouvi falar. Querência é uma cidade que tem um nome bonitinho, né? Eu acho bonito, Querência. Mas ok. Beleza, Mário. Elber, você tá bem? Eu tô excelente. E você? Eu tô bem também, graças a Deus. Ótimo. Prazer ter você aqui. Cara, prazer meu. Agora que é o cara que traz perguntas, né? Ele gosta de às vezes não responder as perguntas, ele só traz novas perguntas. Muito obrigado. Eu acho que se não tem pra responder, melhor a gente seguir com a pergunta, né? Mas é bom e eu acho legal que às vezes quando a gente fala da Bíblia, a gente tem muita necessidade, às vezes, de dar respostas, de ter respostas, e parece que a gente tem a necessidade a gente parece que nós temos a detenção de todo o conhecimento e a gente tem que dar respostas. Quando existe riqueza nas perguntas, né? E se manter, inclusive, com elas. E eu acho que existe beleza na vulnerabilidade também, porque a partir do momento que a gente sabe de tudo, cara, é impossível a gente dividir a transformação do desenvolver junto, saca? Então, eu acho muito legal. Tipo, cara, eu não sei realmente e eu não tenho
não tenho por que esconder isso. Então, quando não sei responder, eu sigo com a pergunta. E abre essa possibilidade da gente também aceitar, inclusive, que para algumas coisas, e esse é um tema importante também que a gente vai falar, que para algumas coisas, talvez a gente, não só nesse tema, mas na Bíblia, quando a gente vai, muitos temas a gente não tem resposta, é assim, é daquele jeito, a gente não tem. São as perguntas que movem o mundo, não é mesmo, pessoal? Tá vendo só? Queria agradecer o elogio, viu? O Canarana aí trazendo conhecimento pra gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente tem música hoje, nos despedimos do Peterson e da Liz na semana passada e da família do Natan também, multi-instrumentista. E agora a gente está com o Henrique. Tudo bem, Henrique? E aí, Thiagão, tudo certo? Tudo na bem, paz? cara. Você é brasiliense? Eu sou brasiliense, eu nasci em Brasília. E você eu conheci gosta? a Mari lá em Brasília, né? A gente chegou a conhecer em Brasília, lá, foi aqui, amigos Mari? em comum. Lá. Foi aqui lá, né? É porque tem um certo momento que você não lembra mais, né? De Onde é que começou? você conheceu as pessoas, né? Mas Foi de lá. Mas é isso aí, Brasília. E você faz o que aí da vida, Henrique, no momento? Cara, eu sou compositor, escrevo. É isso que eu gosto de fazer. E também produzo um programa aqui na Novo Tempo. Pra gente vai ser um privilégio ouvi-lo, sempre é bom ouvi-lo. Sempre Eu é bom fico feliz, eu ouvi-lo. vou tentar e- contribuir aqui com vocês Eu acho através que- da música. Eu acho que vai dar certo. Eu também acho que pode ser que, né, tem uma chance ali de... E, ô Henrique, fica à vontade também se quiser participar valeu, da obrigado, conversa. vou entrar aí. Família, né, é um assunto que... Seu microfone todo está mundo aberto. tem uma, né? Todo mundo tem uma. Todo mundo tem então, uma. todo mundo tem. Dá pra participar. Não, quando o assunto é família, lugar de fala tem para quase Dá todo pra mundo. todo Beleza. A gente vai fazer uma oração nesse momento, pedindo para que Deus nos conduza nesses momentos de estudo. Então, ora com a gente, para a gente começar esse momento. Bom Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado. Nós queremos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito. O Senhor tem inspirou os autores bíblicos, colocou sobre eles o Teu Espírito para que eles escrevessem e deixassem para nós a Tua revelação, e nós queremos ter contato com essa revelação. Acima de tudo, mais do que revelar a Tua vontade para nós, revele quem o Senhor é, através daquilo que nós vamos estudar e pensar nesse momento. Fica ao nosso lado, por Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. A gente, olhando para a Bíblia, e às vezes quando a gente olha para a história cristã, por muito tempo, e não só na história cristã, mas quando a gente olha para a filosofia, para a maneira grega de pensar, houve um momento em que foi dissociado o corpo e o espírito, né? Abriu espaço para um dualismo, onde isso é interesse da religião, isso é interesse da ciência, da filosofia, ou isso é nobre, o espírito é o elevar-se, né? É nobre, mas o corpo é algo a ser objetável. Existe apoio bíblico para a gente pensar dessa maneira também? A Bíblia também pensa dessa maneira, dividindo? Ou a Bíblia é algo que integra? Como é que a gente olha para essa leitura que geralmente existe à luz da Bíblia? Bom, a Bíblia, ela tem, por mais que ela esteja o Novo Testamento escrito em grego, o pensamento bíblico é um pensamento hebraico, e o pensamento hebraico é um pensamento mais holístico, né? Ele enxerga e ele entende o ser humano como um todo indivisível. Então, quando você pegar textos bíblicos que aparentemente pareça estar dividindo o ser humano em 2 partes ou 3 partes, o texto bíblico está fazendo isso apenas para fins didáticos, para poder esclarecer algum ponto, esclarecer algum assunto. Mas para o autor bíblico, para o pensamento bíblico, o ser humano ele é um todo inseparável. Ele é constituído, né, de alma, que a alma pode representar ali as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos, é a fonte da sua vontade. Espírito, no sentido de o pensamento mais elevado, a mente, né, a mentalidade. E o corpo, que é, né, as nossas funções orgânicas. Mas Então- às vezes é o contrário também. Às vezes o corpo é o bom, o corpo é o que tem valor, e aquilo que passa dentro de nós, os instintos, tudo mais, é o negativo. Tanto é que quando a gente tem uma doença no corpo, visível, as pessoas dão valor a isso, mas quando não são, não. Então, mas aí é uma má compreensão das pessoas, né? Porque, infelizmente, a nossa cultura é totalmente influenciada pelo pensamento greco-romano, que faz essa dicotomia entre alma e corpo, ou espírito e corpo, quando que, na verdade, não existe essa divisão,
Né? Deus E há não uma criou o gama ser humano assim. gigantesca de doenças psicossomáticas, Sim. que começa um em um e vai para o outro e que estão o tempo todo juntos. na Exato. No verdade. entanto, que, por exemplo, se você não está bem fisicamente, você pode perceber, você não está bem em todo o resto. Né? Afeta todo o afeta resto. toda a estrutura do ser. Quando a gente vai lá para o Gênesis, né, para a formação do homem, a gente vê Deus formando um ser integral e ele não fala de partes. Agora, eu acho interessante a Bíblia, porque a Bíblia não explica coisas que para os autores bíblicos já são certos, resolvidos. Por exemplo, você não vai encontrar textos bíblicos tentando provar a existência de Deus. Não tem texto bíblico para isso. Por quê? Porque no pensamento bíblico Deus existe e ponto final. Né? A gente precisa apelar para outros argumentos que quando a gente quer mostrar para a pessoa que é plausível, É viável. É viável a existência de Deus. A Bíblia não vai tentar explicar que o homem é integral. Você não vai encontrar uma teologia da integralidade de Deus, assim, um capítulo da Bíblia de um autor bíblico explicando, olha, o homem é integral, ele não é indivisível, porque o pensamento bíblico é assim. Na Bíblia não existe algo dentro de mim que sai de mim e é independente disso. O que sai de mim quando morre? A Bíblia diz, é o fôlego que foi dado para mim lá no Éden. Então, morri, a parte física morre e o fôlego volta para Deus, é o que diz lá em Eclesiastes. Então, para o pensamento bíblico não existe essa dualidade que Platão plantou aí e depois os outros filósofos platônicos vieram e desenvolveram. É que o E pensamento essa hebraico... ideia de que existe algo mais nobre em mim. Esse era o pensamento de Isso. Platão. Existe algo mais nobre em mim que não é o meu corpo, Está que é o preso no meu espírito, corpo e é e liberto que na ele morte. precisa se libertar, né? O corpo seria a prisão, a prisão do espírito. E cara, isso chegou para a gente hoje, né? Porque a nossa sociedade como um todo, ela tem um pensamento muito platônico. Por exemplo, quais são as profissões mais nobres? As profissões mais nobres são aquelas que trabalham com o intelecto. Então, se você pega uma profissão que tem uma profissão braçal e alguém que trabalha com intelecto, a nossa sociedade, mesmo com todo o discurso politicamente correto, ainda considera o cara que é intelectual, ele é mais valorizado na sociedade do que aquele que trabalha com o corpo. O próprio mercado financeiro, inclusive, né? Para o pensamento bíblico, aquele que trabalha com o seu corpo, que usa o seu corpo como instrumento de trabalho, ou que usa a sua mente como instrumento de trabalho, tem a mesma importância, porque na Bíblia é uma integralidade, não existe divisibilidade no corpo, segundo o pensamento bíblico. O pensamento hebraico o pensamento hebraico ele é muito concreto. Ele não tem uma linguagem tão abstrata. Essa linguagem mais abstrata a gente herdou dos gregos mesmo, né? Deus se preocupa com o todo, né? Mas Paulo fala sobre a alma. E aí, para ele, há uma diferença. E aí, só que quando ele diz alma, ele está dizendo em emoções, o nosso instinto, todas essas coisas que também têm muito valor. Sim. E é por isso que eu falo que a Bíblia não se preocupa em explicar. Porque Paulo, quando escrevia a alma, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele, no pensamento dele, no pensamento bíblico, ele não pensava assim, ele falou de alma, nossa, eu vou ter que explicar que a alma não é um ser inteligente que sai de dentro de mim, porque no pensamento bíblico, a alma era a parte emocional da pessoa e acabou. E daí vem a importância da gente, ao pensar sobre isso e ao conversar sobre isso, entender e tentar não ler a Bíblia simplesmente com as nossas lentes, né? Simplesmente vou ler a Bíblia com a minha compreensão e imponho o meu background e coloco o meu contexto e imponho ele sobre a Bíblia, né? As minhas concepções e eu coloco ela sobre a Bíblia. E eu acho que faz sentido a busca também de entender se alma, no sentido de separada do corpo, faz sentido com o resto da Bíblia. Propondo que Paulo talvez estivesse pensando diferente. E não. E aí é onde você entende que Paulo, dentro de todo o contexto bíblico, faz muito sentido caracterizar os sentimentos, as emoções, dessa forma, com essa palavra, mas que não desprende uma coisa da outra. Então, é importante a gente lembrar que tem um contexto bíblico inteiro, né? E aí, Cara, talvez isolar uma coisa ou outra não faz sentido. O Elber tratou agora de um fundamento teológico fantástico. Parabéns, Elber. Sei que você não é teólogo, mas você foi teológico demais agora. Parabéns. Que é quando você... Muito bom, Ele Elber. não fez uma pergunta. Não, ele fez uma afirmação Foi a muito última legal. afirmação. Quando você quer entender um assunto bíblico, você tem que ir no contexto inteiro, né? O que a gente chama de contexto amplo. Porque às vezes você pega um versículo, ou 5 versículos, ou mesmo um capítulo, e você entende errado porque você não pegou o contexto inteiro da Bíblia, né? E essa é uma dica de estudo bíblico, né? Você não entendeu ali, vai para o capítulo, não entendeu o capítulo, vai para o livro, não entendeu o livro, estuda Vai para a Bíblia inteira. toda. Mas a gente está fazendo esse
lançando esses fundamentos, simplesmente porque, ao entender isso, a gente entende então que Deus é um Deus que, se Ele cria o ser humano dessa forma integral, Ele é um Deus interessado por essa integralidade do ser humano. E aí existe um componente da experiência humana que, historicamente, a igreja cristã passou às vezes a rechaçá-lo, a entender como sendo não sendo algo importante ou como sendo algo até que nocivo, né? Olhava com certa repulsa, mas a gente vê na Bíblia, séculos antes de Cristo, o assunto sendo tratado de forma maravilhosa, que é a questão da sexualidade. E aí a gente parte para essa ideia de um Deus que está interessado na sexualidade. E por que eu posso entender que Deus está interessado na sexualidade e como é que eu posso perceber Ele interessado na sexualidade humana? Cara, eu consigo ver algumas respostas para isso. Primeiro, a fisiologia humana. Cara, se Deus não tivesse interessado na sexualidade humana, Ele não teria criado órgãos sexuais, certo? Aí você diz, como é que é reproduzir? Cara, Deus é inteligente demais para ficar dependendo de os órgãos sexuais para reprodução. Ele daria outro jeito, mas Deus, Ele criou o corpo humano com sexualidade, com desejos sexuais. Os nossos órgãos sexuais, eles foram preparados por Deus para aquela função. Então, a nossa fisiologia já nos mostra o interesse de Deus. E aí, quando a gente parte para a Bíblia, a gente vê um livro inteiro da Bíblia dedicado à sexualidade humana. Então, Deus, eu sempre costumo dizer que Deus tinha pouco espaço para falar tudo o que Ele gostaria de falar. E nesse pouco espaço, que são essas páginas da Bíblia, Ele dedicou um livro inteiro para a sexualidade humana. Então, acho que isso é uma evidência. Eu argumento esse ponto para mim mesmo, pastor, da seguinte forma. Eu fico imaginando Cristo apresentando o corpo humano para Adão e Eva. E para mim, Cristo é um grande pedagogo. E pedagogia é uma arte muito doida, cara, muito profunda e que traz muito prazer. Então, você vê um antes e um depois de um aluno, as possibilidades que você tem de influenciá-lo, de desenvolvê-lo cognitivamente, cara, isso é muito prazeroso. E eu fico, até hoje, eu não sei se todos aqui já assistiram um parto, eu acredito que sim. Quando eu assisti pela primeira vez um parto, isso foi na África, numa clínica que a gente estava lá atendendo a galera em volta, cara, aquilo mudou a minha vida. Você fala assim, cara, olha esse milagre que está acontecendo aqui agora. Imagina Adão e Eva tendo uma pequena experiência próximo a isso. E aí, de novo, para mim é exatamente isso. É Cristo acompanhando o desenvolvimento. Havendo prazer no início da transformação, no antes, sabe? Então, não é simplesmente colocar um novo ser humano, procriar. Cara, é o processo de prazer nesse ocorrido, não só na transformação como antes e depois, mas no start, né? Muito bem, a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre essa questão da sexualidade e entrar no livro de Cantares, que ajuda a gente a entender também esse cuidado e essa atenção que Deus tem no que diz respeito à sexualidade. A gente vai pensar a sexualidade também e a relação dela com o matrimônio, com o casamento. Então fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho com o Código Aberto.